Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui, Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba. O nosso endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772. Venha, porque nós vamos dar um abraço em você, e aqui você vai estar muito à vontade com o Senhor. Todos vocês que nos seguem pelos canais de redes sociais, o YouTube, e também pela Rádio Gospel FM, a número 1 do sul do Brasil. Amém? Vamos orar? Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus, que essa noite queremos ser levados pelo Teu Espírito para a Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, armas para a vitória, para que tudo aquilo que nós sonhamos, planejamos, seja cumprido no poder do Senhor. Inclina o nosso coração hoje, para que sejamos todos nós sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 9 até o verso 11, vai falar sobre uma guerra que acontece no mundo espiritual. Apocalipse 12, de 9 em diante, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Lembra daquela serpente que tentou Eva? Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia, voz de um anjo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Existem 5 armas que todo cristão deve conhecer e carregar para obter vitórias na sua vida pessoal, na sua vida social, no seu trabalho, na sua vida efetiva, dentro de casa com a sua família. São armas que Deus distribui para a gente. E aqui, o contexto de Apocalipse 12 é um contexto que junta a eternidade passada com aquilo que é a eternidade futura. Ele vai pegar a história de um ser maligno, chamado de diabo. É assim que a Bíblia denuncia, é assim que Pedro denuncia. Olha, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Essa figura, ela não tem centralidade na Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador e nosso Senhor. A ideia de que qualquer poder maligno pode se infiltrar dentro da realidade de alguém que serve a Deus é uma grande mentira. Na verdade, ele fica por rodear, ele fica por andar buscando passagens, buscando portas abertas. Nós chamamos isso de brechas. É assim que Ezequiel capítulo 22, verso 30 e 31 dizem, são brechas deixadas. Ele se aproveita apenas, é apenas um aproveitador. Quando a Bíblia fala sobre armas, a primeira arma que ela apresenta, ela vai dizer, eles venceram pelo sangue. Diga sangue. O sangue, ele é uma moeda de troca espiritual. Em Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, Hebreus capítulo 10, 19 e 20, diz que nós entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue é a maneira como nós nos relacionamos, é apenas por causa do sangue de Jesus que nós nos relacionamos com Deus. Foi a morte de Jesus na cruz, e é por isso que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como memorial do corpo e do sangue de Jesus. É apenas pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. É para isso que o sangue de Jesus, ele fornece para a gente, é nesse sentido que ele fornece poder para o ser humano. Quando a Bíblia, ela fala do sangue, você pega Êxodo capítulo 12, você vai ver que o povo de Israel estava cativo no Egito, e Deus então, ele diz uma palavra, ele dá uma notícia para o povo de Israel, pela boca de Moisés, ele vai dizer, assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa
Aonde, gente? No deserto. Deus nos leva primeiro para o deserto. Ninguém vai direto para a terra da promessa. Todo mundo é provado. Deus pega todo mundo, joga numa panela, e nessa panela, Ele vai tirar de nós aquilo que não presta. Ele vai ferver para que você seja um metal, um ouro purificado. O sangue de Jesus, Ele traz para nós pureza. Em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 9, se você ler a partir do verso 5, ele vai dizer que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas 1 João, capítulo 1, verso 9, ele vai dizer que nós, quando confessamos os nossos pecados, quando nós andamos na luz, 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe pecado que você não possa ser perdoado. Não existe isso. O único pecado sem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, pastor? Isso é Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 11. É quando você atribui ao diabo algo que vem de Deus. Tome cuidado quando você diz assim, isso é do diabo. Uma manifestação do poder de Deus acontece 3 vezes ali em Lucas capítulo 12. Uma vez, Jesus cura a mão de um homem mirrado. Depois Jesus liberta um endemoniado surdo e mudo, surdo e cego. E ainda assim os fariseus pedem mais um sinal. Jesus diz, olha, nenhum sinal será dado, nenhum mais, acabou, chega. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Nós ministramos sobre isso há 2 ou 3 ou 4 domingos atrás. E ele vai dizer que todo pecado e blasfêmia será perdoado, qualquer um deles. Mas gente que resiste ao Espírito Santo não vai ser perdoado. O Espírito Santo ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vocês não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque agora o príncipe desse mundo, Satanás, está vencido. Então, se você pecou e você cometeu qualquer crime, por mais horrível que seja, quando você faz uma aliança com Jesus, essa aliança com Jesus te purifica de todo pecado. Verso 10, 1 João, capítulo 1, verso 1, ou 1 João, capítulo 1, verso 10, diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Verso 11. Meus filhinhos, hoje, primeiro. Então, quando a Bíblia diz sobre pecado, 1 João, pode botar capítulo 2, verso 1 e 2, a Bíblia diz, meus filhinhos, escrevo vocês com essas coisas para que não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele faz essa mediação entre a gente e o próprio Deus que é Pai. Esse sangue de Cristo, ele serve para pureza. Quando você confessa o teu pecado, quando isso sai da sua boca, Romanos 10, 9, se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessares, serás salvo. Isso depende daquilo que sai da tua boca. Não é a confissão em silêncio, não é uma oração silenciosa. É uma boca que confessa. E aí que está a próxima arma. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E diga assim, pela palavra. A palavra de Deus, gente, é comparada a uma arma. Em Efésios capítulo 6, verso 12, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Toma a espada do Espírito. A espada do Espírito, gente, é comparada a uma lâmina que corta em 2 fios. É uma espada que vai entrar na divisão da alma e do Espírito. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada. Eu lembro do comercial da Tramontina. Corte rápido. É faca. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, discerne pensamentos e as intenções do coração. Jesus, ele usa essa arma e nos ensina a usar essa arma. Quando nós vamos
o atendimento, o aconselhamento pastoral, ele não é norteado apenas na experiência, na maturidade do pastor, mas ela é principalmente norteada pela palavra de Deus. Pessoas que dizem para mim assim: pastor, minha vida financeira não vai em frente. Existem repercussões, existem consequências de alguns pecados que promovem miséria e estagnação financeira, engasgamento econômico. O sangue derramado, o sangue inocente derramado, traz desgraça financeira. Caim mata Abel. E ele pensa que o mundo espiritual não viu. Mas o mundo espiritual viu, e Deus chama Caim para uma conversa e diz: o que você fez? Onde é que está o teu irmão? E o cinismo é: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Deixa eu ver se ele está aqui no meu bolso, espera que eu vou procurar debaixo da tampa da panela. Quando Deus lança sobre Caim o juízo do primeiro assassinato, porque ele é o primeiro filho a nascer, do primeiro casal criado por Deus, ele vai dizer: a partir de agora, agora que a terra abriu a sua boca para beber do sangue inocente do teu irmão Abel, você vai ser peregrino, você não vai ter segurança em mais nada, você vai pular de amor em amor, de cidade em cidade, você vai rodear pela terra, você não vai encontrar segurança e raízes. Quando você trabalhar, quando você plantar, a terra não vai dar o seu sustento, e todo aquele que te encontrar vai querer te matar. Insegurança, afastamento de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 10. O sangue, ele destrói a vida de uma pessoa, é por isso que Deus diz: não matarás. Não é para proteger o frágil, mas é para proteger você de ser um assassino. Porque a vida de um assassino é muito triste, gente. A vida de um homem que recorre ao assassinato, e é por isso que eu venho conversando com a igreja há algum tempo já, falando sobre as perseguições implacáveis do aborto provocado, de como você atrai morte pela morte. Jesus, ele dá uma bronca em Pedro, quando ele é preso no jardim do Getsêmani. Pedro saca uma espada. Acho que o problema de Pedro estava na vista dele, porque ele mirou aquela espada na cabeça do servo de Anás, mas ele arrancou a orelha. Aí Jesus diz: não faça isso. Ele coloca a mão sobre a cabeça de Malco, esse é o nome desse personagem bíblico. Ele cura, ele cola de novo a orelha de Malco na orelha, na cabeça, e diz: aquele que vive pela espada morrerá. Existe uma perseguição de morte. Então, quando alguém chega no gabinete pastoral com qualquer demanda, a única coisa que a gente usa como ferramenta para reconstruir, para aconselhar, é a própria Bíblia. Ela é uma espada. Diga faca, diga faca. Faz assim, ó, faca. É corte rápido. Jesus é pura tramontina. E quando eu digo que a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é uma ferramenta de guerra, Jesus usa ela quando ele vai ser tentado. Ele é tentado de 3 maneiras diferentes. 1 João capítulo 2 vai contar isso bem para a gente. Quando a gente é tentado pelos olhos, quando a gente é tentado pela carne, a minha vontade de ter, e quando eu sou tentado pela soberba. Existem 3 S's, escute isso, hein? Existem 3 S's, letra S, que derruba o ser humano. Primeiro S é o S de sexo. Sexo pode promover bênção e pode promover desgraça. Você pega homens na Bíblia, como Sansão, como Davi, como Saul, como Abraão, que escorregaram na palavra da santidade do sexo, quebraram a cara. Quebraram a cara. O segundo S é o S das cifras. Sabe quando você coloca em reais? R
cifras. Antigamente você usava isso para preencher cheque. Hoje nem cheque o povo não usa mais. Cuidado com o dinheiro. O dinheiro pode roubar a tua alma do céu. Jesus diz, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um homem que confia no seu dinheiro. Não é que você é rico, não. Pode continuar rico. Quero que você enriqueça ainda mais. A Bíblia dá 100, nos primeiros 5 livros da Bíblia, tem 100 princípios para você enriquecer. 100 princípios para você não viver devendo, para você prosperar, para você crescer. E por isso que o judeu, ele é tão abençoado, porque ele é obediente à palavra de Deus. O crente não. Cuidado com o dinheiro, que o dinheiro é capaz de roubar o teu coração. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um homem que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus compara o dinheiro, quando ele prega para nós em Mateus 13, a parábola do semeador diz assim, essa semente aqui não prosperou por causa do dinheiro. O engano das riquezas, olha que coisa, gente, não deixa a semente germinar. Não tenha medo de ficar rico. Enriqueça. Tenha medo de que o dinheiro domine você. Aí o dinheiro chama-se mamon. Ele passa a tomar o lugar de Deus. E você, em vez de confiar em Deus, você vai confiar no dinheiro. Jesus, ele é tentado na soberba. Diga S. Diga S. Sexo, cifras e soberba. Cuidado com orgulho. Quando a gente é bom demais em alguma coisa, a gente não se humilha. Hoje pela manhã, pastor Valentim trouxe aqui decorado a Bíblia. E durante 40 minutos ele ministrou para a gente, decorado mesmo, o livro de Filipenses, que fala sobre a alegria em todo o tempo, fala que as circunstâncias estão sob a perspectiva do domínio do Senhor Deus, não precisa temer a circunstância. E ele diz que a humildade é o caminho para o crescimento. Cuidado com a soberba. Cuidado se você se acha o melhorzão, a melhorzona. Isso pode desgraçar a sua vida. E Jesus é tentado nessas 3 áreas. E o diabo diz para ele assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe o que ele vai citar? Diga assim, é faca. Diga isso. Diga, é faca. Jesus cita a Bíblia, Deuteronômio 8, capítulo 3. Diz assim, ali junto, Deuteronômio 8, 3. Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 8, verso 3. Ele vai dizer que nem só de pão, assim ele os humilhou, os deixou passar fome. Foi Deus, hein? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra, ela é viva e eficaz. Não tem nada na Bíblia que está ali por engano, por acaso. Um botão da blusa, a maneira como se faz o óleo da unção, as cores do tabernáculo, tudo tem uma razão, e toda a palavra de Deus, toda ela é bendita para você. Ela consegue. Uma vez, eu preguei o livro de Romanos durante 2 anos inteiros. Gente, eu pregaria acho que 10 anos no livro de Romanos, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é o alimento. Quando Satanás vem fazer você trocar o prazer pela eternidade, ele fez isso com Esaú. Esaú, gente, trocou o direito dele de primogenitura por causa de um prato de comida. O direito de primogenitura é o direito da porção dobrada. A porção dobrada da riqueza de um homem ia para o filho primogênito. O filho primogênito recebia autoridade para governar espiritualmente a família e para levar o nome do Deus da família. Então nós chamamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque sobre esses 3 homens vieram o quê? A linhagem real de Jesus Cristo. Ele vem de Israel. Quando Jesus é tentado, presta atenção nisso. As maiores tentações que você vai sofrer, vai ser na área que você atua. Jesus estava pregando no templo. Onde você acha que o diabo levou ele? Para dentro do templo. O levou ao pináculo do templo,
Pináculo do templo, hoje derrubado, fica de frente para o Sinédrio. Você olhando de quem olha para o templo do Monte das Oliveiras, ele ficava logo na frente, assim, na cara do gol. E o diabo levou aquele lugar de 40 metros de altura. E ele cita o Salmo 91, verso 11. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que não tropece pedra em pé. E Jesus usa a palavra. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Jesus diz, e ele cita de novo, você não precisa ser profeta, de novo o livro do Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6,16 diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Jesus, ele responde a uma tentação com uma palavra torta. Eu fico vendo alguns pregadores hoje nas redes sociais, como eles distorcem, como eles aumentam, como eles diminuem. É o chamado legalismo e a chamada hipergraça. O diabo está fazendo isso. Está te entregando o evangelho pela metade, está te sufocando com um monte de doutrinas que não vêm de Deus, ou então está deixando a vida correr solto, e você está passando pela porta larga e nem imagina isso. Jesus cita Deuteronômio 8,3, Jesus cita Deuteronômio 6,16, o diabo não estava satisfeito. Em Lucas, capítulo 4, verso 5, verso 6, Lucas, capítulo 4, verso 5, verso 6, diz: o diabo então tirou ele do templo, e levou para o alto do monte, e ali ele mostrou todos os reinos da terra e sua glória. O diabo levou a um lugar alto, e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Verso 6, ele disse: eu te darei. Você acha que se pedir para o diabo ele não vai te dar? Vai te dar, mas ele vai te dar com a mão, e vai tomar com a pá escavadeira. Ele vai te dar com a mão, ele vai roubar toda a tua alegria, ele vai te dar um prazer momentâneo, e vai roubar a tua eternidade. É aí que está a sedução do prazer. O prazer do pecado dá prazer. Não vem com essa história de que o pecado não dá prazer, porque dá prazer. Desse prazer ninguém pecava. Mas o final dele é amargo como fel. É isso que Provérbios diz. E ele disse: te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Verso 7. Então se me adorares, tudo será teu. Me adora aí, fica de joelho para mim. Me serve. Anda atrás de mim numa procissão. Jesus fala assim para mim: corte rápido, é faca. Fala assim, faca. Ele usa a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. Não precisa ser profeta não. De novo, Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Gente, você leu Deuteronômio, você está pronto para a guerra. Leu Deuteronômio, pensa um livro poderoso. Jesus só cita Deuteronômio, não precisa citar mais nada não. Temam o Senhor o seu Deus, só a Ele prestam culto, e jure somente pelo seu nome. Gente, se você entender que é mais fácil vencer as trevas com a palavra de Deus, você nunca deixaria de buscar a Deus na sua palavra. Essa campanha de 100 dias de oração, que a gente começa dia 1º de janeiro, não é para mim não, querido, é para você. É para você mergulhar, e você vai ter que acordar mais cedo. Porque se você continuar acordando no meia hora, tem gente que já acorda atrasado, para sair atrasado, para chegar atrasado, você nem conta mais, você sabe que ele vai chegar atrasado. E sempre ele está atrasado, porque ele nunca, se você não levantar cedo, e abrir um espaço na sua agenda, para ler, você tem compromisso com todo mundo, você tem compromisso com o trabalho, você tem compromisso com a escola dos seus filhos, você tem compromisso para ir no médico, você tem compromisso, tem médico que a gente só consegue agenda daqui a 2, 3, 6 meses. Você vai perder a consulta? De jeito nenhum. Agora eu pergunto para você, quem está te aconselhando? Não aceite conselho de ninguém que não recebe o conselho do Senhor. Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa, eu pergunto assim: o que está escrito? O que a Bíblia diz? É tanta bobagem que estão sendo ensinado para a igreja hoje, que eu fico até com medo. Visitei uma igreja essa semana, aí a pastora da igreja me perguntou assim: pastor,
É verdade que a gente não pode fazer guerra contra a potestade, só contra principado. Ele falou sobre uma hierarquia espiritual que nem existe. Eu falei, minha irmã, isso é uma grande tolice. O que está escrito na Bíblia? Não façam guerra contra carne e sangue, é isso. Mas façam guerra contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ninguém vai te tocar. O diabo não vai te retaliar. Tiago capítulo 4, verso 7. Obedeça a Deus, obedeça a Deus. Resista ao diabo. E ele não vai me perseguir, ele vai fugir de mim. Quando a Bíblia fala que aquele que anda com Deus está protegido. 1 João capítulo 5, verso 18. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Não ande em pecado, meu irmão. A Bíblia diz, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você conhecer a palavra... Gente, a gente cantou a palavra de Deus aqui. Em Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim, ó. Não se encham de vinho, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como é que eu me encho do Espírito, pastor? Verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Por que ele fala isso? Naquele tempo não tinha escola de alfabetização, não tinha. O povo cantava a Bíblia e decorava a Bíblia. Sabia disso? Você canta canções no inglês que você não sabe nem o que ele está dizendo, você decora. Você decora a passagem, né, pastor Marcos? Together. Together. Juntos. We are together. Estamos juntos. E aí você decora uma canção em inglês, imagine que não consegue decorar a palavra de Deus. Nós decoramos aqui. Essa última canção, Edu, vem cá. Vem cá. Rapidinho, Edu. Pode vir rápido. Como é que começa, não é todos juntos não. A terceira música, lembra? Que o sol se apagou? A luz do sol se apagou, o amor se entregou. Peraí. Você acabou de cantar a Bíblia. Mateus 27, 45. Vamos ver se você não cantou a Bíblia. Fica aí, Edu, fica aí. Vamos ver. Mateus 27, 45. Diga, a luz do sol. A luz do sol se apagou. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia, da hora sexta, hora nona, até às 3 da tarde. Obrigado, Edu, você canta bem. Quando você canta o louvor, escute isso. O louvor é a palavra cantada. E nós vamos cantar essa canção, dizendo que o amor de Deus se entregou numa cruz. Gente, essa música é inteirinha o capítulo 27 do livro de Mateus. Você cantou. Enche-se do Espírito, como? Cantando hinos, salmos espirituais. Nós cantamos uma canção antes, quando a Bíblia diz que o amor de Deus é furioso. Quando a Bíblia diz, se a graça é um oceano, estamos afogando. Isso é Salmo 94. Você está cantando a Bíblia. Quando você diz que o amor de Deus é furioso, é poderoso e abraça-me, você está lendo Cantares capítulo 8, verso 7. Vamos ver se você não está cantando a Bíblia. Cantares capítulo número 8, fala do amor, do tamanho e da intensidade. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Gente, essa canção é capítulo 8, de toda hora você está cantando a Bíblia. É por isso que a gente não pode chegar atrasado no culto. Digo, o sangue de Jesus. Vamos fazer que nem o povo pentecostal. Digo, o sangue de Jesus tem poder. Diga isso. Porque tem poder. Diga, a palavra de Deus é poderosa. Gente, quando você tem a palavra de Deus na mão. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção.
você consegue espantar o mentiroso. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, vai dizer: vocês tendes por pai o diabo. Olha a bronca que Jesus está dando. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala de sua própria língua, pois é mentiroso. E diga: pai da mentira. Ele é mentiroso o tempo todo. Ele é mentiroso. Quando você orar, ore em silêncio, porque senão eu vou roubar a tua oração. O diabo rouba a oração. Rouba a oração, gente. Gente, o diabo rouba a oração. Alguém consegue se lembrar de uma oração silenciosa na Bíblia? Você consegue se lembrar, gente? Uma só. Se você se lembrar de uma oração, eu sei uma eu sei. Uma só. Mas se você conseguir se lembrar agora, eu te dou um livro autografado aqui, o Discernimento Espiritual, que é o livro mais novo que eu tenho. Alguém consegue se lembrar? Ninguém. Todas as orações são colocadas no altar do Senhor. Daniel, capítulo 12, capítulo 10, verso 12. Daniel, eu preciso de ajuda. Ele prosseguiu, o anjo, hein? Olha o que o anjo vai falar. O anjo aparece para Daniel. Daniel está morto de medo. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Que história é essa? Que oração em silêncio? Ele está clamando, até anjo está ouvindo. O trono de Deus está ouvindo. Diga: o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus é espada. Diga: faca. Diga: corte rápido. É tramontina de Jesus. Número 3, a unção do Espírito. Gente, nós vencemos por causa da unção que está em nós. Tem muita gente que está esperando orar em línguas para achar que tem unção. Isso é uma grande inverdade. Nós não buscamos segundo a bênção. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós já recebemos a unção. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Porque fostes selados quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, o Evangelho que o salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo já está aí, ó. Desde o dia que você recebeu Jesus, desde o dia que você creu no Evangelho, já está aí há muito tempo. Isaías 61:1 vai dizer, Isaías capítulo 61, verso 1, vai dizer assim: o Espírito do soberano Senhor, Ele está sobre mim. Aí, porque o Senhor ungiu-me, esfregou aquele óleo gorduroso para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Por que Jesus repete isso em Lucas capítulo 4? Porque a unção que você recebe é a unção que você vai multiplicar, que você vai produzir. Gente, a primeira pessoa batizada no Espírito Santo, sabe quem foi? Primeira pessoa. Êxodo capítulo 31, verso 1. Êxodo capítulo 31, verso 1. Para você acabar com essa novela, Êxodo 31, verso 1. Você vai ver como é que ele foi ungido. Segundo livro da Bíblia. Disse então o Senhor a Moisés. Vamos lá, 2. Eu escolhi Bezalel. Bezalel, diga Bezalel. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi de... Ele ficou cheio do Senhor, cheio do Espírito. O enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Esse homem aqui era melhor do que Picasso, do que Rembrandt, do que qualquer nome que você se lembre, do da chamada cultura artística. Esse sujeito era o cara, e ele recebeu uma unção para exercer aquilo que ninguém exerceu, nunca ninguém conseguiu fazer igual. A unção é uma capacitação. Nós vencemos pelo sangue, nós vencemos pela palavra, mas você tem que entender que a unção é que faz de nós aquilo que a gente é.
Jesus está naquela discussão, já citei, Mateus capítulo 12, pode botar Mateus 12, 28, Mateus capítulo 12, verso 28, ele está naquela confusão, Jesus diz, mas se é pelo Espírito de Deus, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Escute aqui, qualquer pessoa pode expulsar demônio, qualquer pessoa que tem aliança com Jesus, uma criança de 10 anos, um homem que acabou de se converter hoje, qualquer pessoa vai dizer em nome de Jesus, sai, e ele vai sair, qualquer pessoa, porque é pelo Espírito de Deus que nós expulsamos demônio, tem nada a ver com a gente, tem a ver com a capacitação que Deus dá para todo mundo. Esse é um sinal que seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome purificarão leprosos, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas. Isso é algo que Deus prometeu para a igreja. Isso não está concentrado na figura do pastor, está concentrado na figura do pai, da neném não, porque a neném não vai nem entender isso, mas do filho pequeno, da filha pequena, do vovô, da vovó. Levanta a tua mão na tua casa, estabelece o reino de Deus na tua casa, declare dentro da sua casa, que a tua casa é uma casa de Deus, é uma casa de esperança, é uma casa de paz. Deus te deu autoridade, eis aí, Lucas capítulo 10, verso 18, 19, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e todo o poder do maligno, nada vos fará dano. Não tem retaliação que toque em você, porque você pertence ao Senhor, a unção do Senhor está aí. Atos, por favor, Atos capítulo 10, verso 38, Atos 10, 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha para mim, Deus está contigo. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Deus, o Espírito de Deus está aí, a unção já está aí, você recebeu o selo quando você creu, querido. Bezalel recebeu o selo, foi selado, foi cheio do Espírito, ele não falava em línguas não, ele era um artista. Tem gente que vai vir para a bateria, tem gente que vai servir na integração, tem gente que vai servir no ministério infantil. O dom é um talento que Deus distribui para todo mundo. Efésios capítulo 4, verso 11. Você tem um desses aqui, hein? Já vou avisar. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas,